Vamos lá então, pessoal, questão de número 99. Preencha a tabela com o número de prótons, elétrons e nêutrons presentes em cada átomo dos seguintes elementos. Bom, quando você tem no símbolo do elemento esse número aqui, quer dizer que é o número atômico do elemento. E aqui em cima é o número de massa. Aqui é a mesma coisa, em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico. Em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico. Tá bom, pessoal? Acontece que o número atômico de um átomo, que nós representamos por Z, é a mesma coisa que o número de prótons. Tá certo? Porque é o RG do elemento, é como se fosse uma identidade, um CPF para esse elemento. Eu só sei que é carbono porque só o carbono que tem 6 prótons, então o número atômico dele é 6. Eu só sei que isso aqui é flúor porque tem 9 prótons. O único elemento da tabela periódica que tem 9 prótons é o flúor. E assim por diante. Tá certo? Então, aqui tem 6 prótons, tá? Aqui tem 9 prótons e aqui tem 26 prótons. Tá bom? Não se esqueça disso, o número atômico sempre será igual ao número de prótons de um elemento. Agora o número de elétrons. Bom, lembrando que prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa. E que num átomo, tá? Olha só, aqui está falando do átomo, tá? Perfeito? Num átomo, sempre, pessoal, sempre um átomo, ele é eletricamente neutro. O que é uma coisa que é eletricamente neutra? Quer dizer que a soma das suas cargas elétricas é zero. No caso do átomo, para a carga ser zero, isso está até mostrado aqui. Ó, quando não tem nenhum símbolo aqui é porque a carga é zero. Tá? Nesse canto superior é direito. Tá? Quando a carga é zero, quer dizer o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, se um átomo ele tem 3 prótons, ele vai ter 3 cargas positivas. Para ele ser eletricamente neutro, ele vai ter que ter 3 cargas negativas. Tá? Por quê? Mais 3 com menos 3 é igual a zero. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui nessa situação. Tá? Mais 3 com menos 3 é igual a zero. Se tivesse 6 elétrons, ele tinha que ter 6 prótons. Se ele tivesse 15 prótons, ele tinha que ter o quê? 15 elétrons. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando um átomo tem carga zero, ele é eletricamente neutro. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao de elétrons. Então, se aqui tem 6 prótons, aqui vai ter que ter 6 elétrons. Se aqui tem 9 prótons, então aqui eu tenho 9 elétrons. Se aqui eu tenho 26 prótons, então aqui eu tenho que ter 26 elétrons. Perfeito? Agora o número de nêutrons. Bom, o número de nêutrons, ele depende da massa do átomo. Por quê? A massa do átomo é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por que eu não faço assim? Massa é prótons mais nêutrons e mais elétrons. Se o átomo tem essas 3 partículas, não é verdade? Ele tem essas 3 partículas. Mas por que eu tiro a do elétron? Porque a massa do elétron ela é insignificante. Tá? A massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa do próton. Então, ela é próxima de zero. Tá? É próxima de zero. Por isso que a massa do elétron eu não coloco nessa fórmula. Tá? Essa fórmula aqui, a massa é só você somar número de prótons mais número de nêutrons. Perfeito? Bom, então vamos aqui para o carbono. Se ele tem número de massa 12, e eu estou vendo aqui que ele tem 6 prótons, então ele vai ter quantos nêutrons? Quanto somado com 6 que vai dar 12? Tem que ser 6, né, galera? Tá? Aqui para o flúor.
número de massa dele é 19. Então 19 é o que? A soma dos prótons que ele tem, que é 9, com quantos nêutrons? Quantos nêutrons somado com 9 para dar 19? Tem que ser 10, né? 10 com 9 para dar 19. Então o flúor tem 10 nêutrons. E o ferro? O ferro tem número de massa 56. Então 56 é igual a... Ele tem 26 prótons, né, galera? Então 26 mais quantos nêutrons para dar 56? 30. Perfeito? Uma outra forma que também dá bem rápido para você fazer o número de nêutrons é só você subtrair o número de massa menos o atômico. Olha só. 12 menos 6, 6 nêutrons aqui, ó. Aqui 19 menos 9 vai dar 9. Aqui 56 menos 26, 30 nêutrons. Tá? Então eu tenho, por exemplo, o carbono 14. Ele tem massa 14 e número de massa 6. Eu quero saber quantos nêutrons que ele tem. É só você pegar aqui o número de massa menos o número atômico. Tá? 14 menos 6, 8. Nesse caso aqui ele vai ter 8 nêutrons. Perfeito? Pessoal, questão 99, resolvidinha para vocês, né? Eu creio que dá para entender. Um abraço então, até a nossa 100ª questão. Estamos chegando lá, pessoal. Valeu!